pessoal, tudo bem? Nós somos as primas da Bright Straße e vamos dar continuação no vídeo anterior em que nós tivemos que, por motivos maiores, parar. A nossa proposta era ter feito um vídeo do 1, né, do capítulo 1 até o 14, único. A gente prometeu no começo do vídeo não falar muito, mas comigo e com a Malu não funciona muito quando a Nani não está com a gente, né, Malu? Quando a Nani não está aqui para organizar, não funciona. Então a gente acabou falando bastante no vídeo que vocês viram. Pode ser que o vídeo tenha ficado, né, com uma... parou bruscamente, sim, porque a gente tinha a intenção de continuar, mas a gente não conseguiu na mesma hora. Então, hoje a gente retoma. A gente vai falar, então, da segunda parte, que é depois do capítulo 8, acho que contempla os capítulos 9 até o 14. Então, vocês acabaram ganhando um vídeo a mais aqui na presença com as primas, e a gente dá continuidade na leitura. E vamos falar um pouquinho agora dessa parte, né, Malu? Da segunda parte do livro. Exato. Um vídeo a mais de graça, a gente não vai cobrar nem um pouquinho mais. Isso. Porque a gente não cobra. Exato. Galera, hoje eu vim aqui de homenagem ao Harry Potter porque o meu filho me convidou, olha a honra, para eu ver o seriado com ele. Ó, que legal. Disse, mãe, esse final de semana quer ver comigo o seriado? Pô, nunca me convida. Tá naquela fase que é só com os amigos, né? Sim. Daí será que eu vou pagar mico se eu for buscar ele no colégio hoje, assim? Não se preocupem, eu não saio do carro, viu? Agora não tem mais aquela coisa. Ele não precisa passar essa vergonha com a mãe dele. Não, né? Gente, então nós paramos no capítulo 8, né, gente, que era o final da primeira parte. Por acaso, a gente acabou na primeira parte. Nos chamaram e tivemos que atender, mas foi por bons motivos. Não foi nada de doença, nada disso, graças a Deus. E agora vai ser bom, porque a gente vai começar no capítulo 9, que é o primeiro da parte 2. Isso. Bora então, Tati? Bora lá. Eu acho, Malu, que a gente até tinha comentado alguma coisa no vídeo, mas eu não sei daí como vai ficar lá, que é o capítulo 9, ele entra aquele novo narrador, né, que não é o narrador da história do Don Quixote, para vir conversar com a gente sobre a história, né, que a história parou e que ele achou um livro, né, em árabe que contava a história do Don Quixote, e eu achei até interessante essa mistura, né, do narrador aqui, e até para mostrar, né, eu não sei se é por isso ou não, mas acho que você comentou, Malu, que é para mostrar que, assim, a história era tão... a história do Don Quixote ficou tão conhecida que já estava traduzida para várias línguas, né? Tipo, eu acho assim que ele era tão conhecido, o Don Quixote, que várias pessoas escreveram sobre ele na época, exato, assim, tipo Jesus Cristo, sabe? Ele e vou escrever aqui, ele falou tal coisa, ele falou tal coisa. Então, foi mais um recurso legal, assim, do autor, né, do Cervantes. Sim. Eu gostei, Malu. Tem na página 122, deixa eu ver se é da minha edição aqui da Penguin. Para quem está acompanhando na edição da Penguin, pode ver. Eu achei muito legal, porque ele fala do tempo, né? Ele fala que botava a culpa na malignidade do tempo, devorador e consumidor de todas as coisas. E eu fiquei pensando porque essa questão do tempo está sempre presente em várias leituras que a gente faz, né? E acho que também do livro lá do Momo, que eu dei para você, que você estava lendo, né? A questão do tempo. Aquele livro é lindo, né? Aquele livro é a coisa mais linda. E eu anotei aqui, ó, por exemplo, no final dessa página 122 e o começo da 123, que ele fala aqui, ó, como eu, né, assim, estando em um dia na Alcaná de Toledo, chegou um rapaz vendendo uns cadernos e papéis velhos a um trapeiro. E, como gosto de ler até os papéis rasgados das ruas, fui levado por essa inclinação natural a pegar um daqueles cadernos que o rapaz vendia. Aí eu falei assim, parece a gente, né, Malu? Que a gente lê de tudo, até os papéis rasgados na rua. Principalmente porque dá mais curiosidade, né? Exatamente. Dá mais curiosidade ainda. Eu vou confessar uma coisa, Malu. Né? As pessoas querem saber a senha do celular para ler as coisas dos outros. Né? Eu vou confessar uma coisa. Eu adoro achar papelzinho, porque as pessoas vão no mercado com listinha e elas vivem perdendo listinha, né? Eu adoro, às vezes, encontrar e ficar vendo o que as pessoas tinham para comprar, sabe?
Sim, É ai, que legal. maluquice, né, da cabeça, mas assim, acho legal. Mas gostei da tua maluquice. É, eu gosto de E ler. eu também. Guria, assim, ó, a gente cada vez escreve-se menos, né? Assim, ainda mais à mão, né? E É, só de ver a letra das pessoas, o jeito que ela escreve cebola, né? é legal, Ainda não mais para é? ti, que ainda tu vê essa leitura em alemão. Sim, eu acho legal, eu Ah, muito gosto. legal. É divertido. É. Então, Malu, Ai, aí a gente estava no. Esse capítulo 9 é mais ou menos isso, e depois acho que os próximos a gente entra já com aquela história que dos pastores. Eu não sei se a gente vai direto para os pastores, mas eu acho que sim, né? É, e a parte mais relevante aqui é dos pastores é, e uma coisa que, assim, além do tempo, que é um dos temas universais que as primas amam falar, elas adoram falar das forças das mulheres na literatura, principalmente na exatamente. literatura daquela época, né? Aham, Tem um dado que trouxeram aqui que acho que é esperado aqui, né? Mas eu li neste espanhol que uhum, naquela época 90% dos espanhóis não sabia ler nem escrever. Então, assim, aquilo ali que eles falam, não sei ler nem escrever, uhum, uma das passagens, de um dos personagens, é uma coisa bem comum. Mas eu acho que é mais ou menos o que a gente esperava, né? sim, Dada a época em que se passa o livro, né? Então, esses sim. eram os dados da Espanha. Talvez fosse diferente na Inglaterra, na França, Uhum. né? É, eu não sei não, eu acho que bem provável que talvez fosse muito parecido, sabe? Porque, Fosse parecido, né? sim, Então, vamos para a história da Marcela? vamos, que acho que é o mais importante aqui, né? É. E já vamos Gente, então, adiantando, quem né, leu. Malu? É o ponto para o senhor Cervantes, né? Muitos pontos, várias Sim, estrelinhas nesse é. capítulo. Então, quem leu viu que teve essa história de que ele encontra como é que a gente chama? Pastoreiros? Uhum. Pastores? É, E tem uma menina, uma pastoreira que ela é a Marcela, né? isso. Ela era uma mulher linda, 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 lindíssima, maravilhosérrima, riquíssima, e poderia casar com quem ela quisesse, né? Uhum. Ou com quem o pai dela mandasse, né? No caso, né? Quem ela dentre os caras, os candidatos do pai dela, talvez ela pudesse ter algum tipo de. Sim. Mas, enfim, a Marcela, ela adorava a liberdade. Adorava a liberdade. Quem Uhum. não gosta, né? E Exato. ela, e ela não quis casar e quis ficar. Quis permanecer pastoreira, né? Porque ela já antes mesmo já gostava, né? Uhum. Tati, me ajuda aqui. Sim, ela, na verdade, acho que ela faz a escolha, né? Ela pega e fala que ela não gostaria de se casar e ela faz um discurso bem bonito, porque a história é o seguinte: como ela era tão linda, e ela decidiu. Agora eu não lembro aqui que eu acho que eu tinha notado uma coisa aqui que ela, 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 ela fugiu para ser fugiu não, né? Mas ela saiu. é, ela não aceitou o destino de Ofélia, que agora tá muito na moda. Não, Exatamente. já tô misturando tudo, tá? Ela não aceitou esse destino dela de ser bonita, rica e casar com outro cara rico, né? Isso. Não precisa ser bonito nem jovem, né? Porque o Aham. homem não tem essas necessidades, né? E ela quis ser pastora. Só que não apenas ela teve a atitude, assim, de não aceitar e continuar. Ela discursou, ela raciocina e discursa, né? Ela Sim. diz o porquê, né? De Aqui, ela. ó, achei aqui, eu grifei esse texto aqui, essa parte, na 146 da Penguin, que ela fala assim, ó, ela, né, porque dizia ele, o tio, ela, na verdade, já não tem pai, ela, acho que ela tinha o tio que cuidava dela. Tinha o Então, aí, tio. o tio É, dela já era é. bem moderninho, e ele falava para ela que os pais não deviam casar seus filhos contra a vontade. Né? Aí fala assim, mas eis que, quando menos se esperava, de repente, a mimosa Marcela aparece feita pastora, e sem o consentimento do tio, nem a aprovação de ninguém da aldeia, deu para ir ao campo com as outras pastoras cuidar de seu próprio rebanho. Ou seja, ela não teve a aprovação do tio, mas ela resolveu que
por exemplo, né? Que ela foi fazer o que ela gostava de fazer, ou gostaria de fazer, né? Ele liberou, ela não precisava casar com quem ela não queria. E ela já aumentou para não precisar casar com ninguém. E aí surge um apaixonado por ela, né? Um cara que não se conforma, que a pessoa não quer casar. É isso. Que é o Crisóstomo. Crisóstomo. Isso. E ele fala, aí começa o capítulo 14, até com a canção do Crisóstomo, ele se lamentando, se deixando. Aqui está em várias páginas o poema dele, né? Sim. Então, ele gostaria de casar com ela, fazer tudo que ela queria, mas mesmo assim ela não queria casar, né? Não queria. Sim. E aí ela verbaliza, né? Eu acho um determinado momento, assim, né? Primeiro, assim, ó, ele mostra uma mulher que ama a liberdade, que usa a brecha da lei a seu favor, né? O tio dela diz que ela poderia escolher, que não deveria ele escolher, os pais escolherem. E ela não se resigna, né? Ela não se resigna. E isso mostra uma coisa bem legal, né, do Cervantes. Assim, ele cria essa mulher que é considerada assim, um dos primeiros personagens da literatura universal, né? Que desacraliza aquele mito da beleza feminina, que, em vez de ser um atributo, acaba sendo um pesadelo, né? A mulher bonita tem que casar, né? Isso. E ela começa a ser perseguida pelos homens que amam ela, né? O Crisóstomo, com toda a poesia dele, também meio que persegue, né? Isso é uma coisa que até hoje, né? As mulheres se sentem sem ar, como é que diz assim, sufocadas por essa imposição, né? Da sociedade e ainda mais naquela época, né? Sim. Ela renuncia totalmente à beleza, à riqueza. Essa é a forma dela protestar, né? E aí, além desse cara escrever, dela fazer se sentir ela culpada, o cara ainda se mata por amor, né? Isso. Muito bonito, mas que ainda que ela carregue a culpa. Vai tomar banho, né, seu Crisóstomo? Exato, mas o mais legal de tudo é que a construção aqui do Cervantes é totalmente pró-mulher, Pró-Marcela, né? Porque o discurso que ela vai fazer é muito bom. E ele dura quase assim, aqui na edição da Penguin, a parte assim, que eu vejo mais importante começou na 167 e vai até a 169, né, em que ela fala que o céu me fez formosa, né, de tal maneira que minha formosura vos leva a me amar sem resistência. E pelo amor que me mostrais, dizeis e até quereis que eu seja obrigada a vos amar. Eu sei, com o natural entendimento que Deus me deu, que tudo que é belo pode ser amado. Mas não compreendo que, pela razão de ser amado, quem é amado por belo tem a obrigação de amar quem o ama, né? Aí, aqui a gente só pode dar risada mesmo, porque ela fala assim, e ainda poderia acontecer que o amante do belo fosse feio, e sendo feio, digno de ser desprezado, fica mal dizer, amo-te porque és bela, deves me amar, embora eu seja feio. Né? Então, ela fala disso, né? Que ela não tem culpa, né, de ter nascido bela, ou seja, foi um atributo de Deus, e então, só que ela não necessariamente ela tem que aceitar que quem a achar bela, ela também tem que amar de volta, né? Quem a amar por ela ser bela. E o fato do Crisóstomo ter se matado, ela fala assim, bem se pode dizer que antes o matou a sua teimosia do que a minha crueldade, porque estava todo mundo né, acusando, falando, você é cruel, ele se matou por sua causa. Não pode pôr a culpa em mim. Né? Mulher super bem resolvida. Sim, e ela fala, ó, mas não me chame de cruel nem de homicida, aquele a quem eu não prometo, não engano, não chamo nem aceito. Tá? Agora, olha, pensa bem, estamos lá em 1500 e
1500, lá, né? 1600, final dos... 1610, eu acho, tem outro em 1600. Estamos em 1600 e comecinho, temos uma fala de uma mulher... E bolinhas. No livro... 1605. Daí a segunda parte que vem no 1610. A segunda, é que assim, ó, essa aqui é a primeira parte que a gente está lendo, ela é dividida em 4 partes, tá? Então, a segunda parte que a gente está agora, só para não confundir a galera, é a segunda parte dessa primeira parte. Uhum. Então, isso é 1605, isso foi escrito em 1605. Sim. E aí temos o publicado, né? Temos o senhor Cervantes com esta... um portador da voz feminina, né? E a gente não pode deixar de pensar no lembrar do Shakespeare, né, Malu? Claro, né? Ele está em todas, né? Sim. Então, como a gente viu nas shakespearianas, os vários papéis femininos importantes no Shakespeare, aqui também uma forte figura feminina. A gente tem que pegar agora e escrever todos esses nomes para o dia que... Bom, agora eu estou pensando nos netos já. Já ter assim, uma lista de nomes para os netos. Minha cunhada, minha nora vai me amar. Sim. Era um neto com nomes fortes da literatura. Ainda bem que Marcela é um nome, né? Tá dentro ainda. Lindo, né? Sim. Lindo. Só não vai te chamar de Lady Macbeth, que não vai dar certo, Malu. Desdemona. Imagina, ó. Verdade. Sim. Lady Macbeth. Sim. Mas eu achei muito interessante. Então, eu acho que a gente tinha que realmente falar mais sobre isso por conta dessa voz feminina que aparece aqui. E eu acho que não por acaso, logo no começo. Como a gente tem, né, o Don Quixote ali, um cavaleiro que está em defesa, inclusive, né, das donzelas e tal. Então, acho que a gente não poderia jogar isso aqui fora, porque eu acho que é uma coisa muito importante, e não era comum, né? Então, assim, também se falar que não era comum, a gente começa a ficar estranho, porque, veja bem, a gente está vendo o Shakespeare, e o Shakespeare também fazia isso com os papéis femininos dele, né? Dava força e dava voz. Então, quer dizer que acho que a gente ainda tem que ter esperança, Malu. Então, porque sim, e olha só quem é que fez a diferença, né? Claro, podia ter vários outros autores lá que a gente nunca ficou sabendo que existiram, que foram perdidos, né? Os que ficaram, os grandes, e que são considerados os grandes, os clássicos, são esses que escreveram essas coisas tão subversivas para a época e, ao mesmo tempo, conseguiram atingir assim, uma popularidade imensa, né? Exatamente. O Shakespeare fazia ginástica para conseguir publicar o que ele... Publicar não, né? Apresentar no teatro o que ele apresentava, levando-se em consideração que tinha bastante público, mas a maioria das peças eram feitas para os reis, para os nobres, né? Até uma forma que ele ensinava, assim, os nobres a serem de fato nobres e não serem uns monstros, né? Sim. Tentava, né? Tentava. Sim. E aqui a nobreza está muito identificada com isso, né? Com ser bom, com ser justo, com um cavalheiro, né? Um verdadeiro cavalheiro é isso, né? Sim. Eu achei o máximo. E o jeito, assim, que tá vindo esse livro, assim, tipo, um caos, ele sai, daí tem um caos, outro caos, né? Uma sucessão de histórias. E você sabe que... gostoso de ler, né? Gostoso de ler. O fato da gente... Por exemplo, eu já tinha terminado, né, por conta da gente não ter ainda conseguido gravar e tudo, tanto você quanto eu, a gente já tinha terminado a leitura já fazia um tempo, né? Assim, já fazia alguns dias, né, que a gente tinha lido e vem gravar. E aí eu tô tomando tempo também para anotar as coisas no caderno, e eu acho que é aquele tipo de livro que, se você lê e, assim, ele pode ser um entretenimento, eu vou falar... Tranquilo! Eu vou usar uma palavra bobo, assim, só para falar assim que, tipo, pode ser uma leitura só de passatempo, sabe? É isso que eu queria falar. Mas também... e eu acho que tudo bem se ele for isso também, entendeu? Não estou falando que tem que ser diferente ou que cada um faz a leitura do jeito que quer. Só que eu acho que ele ganha muito quando a gente fica com ele na cabeça, sabe? Quando, por exemplo, a gente ficou uns dias e a gente ficou pensando, né? Porque a gente vinha gravar, sim, e a gente anotou, e a gente pensou uma coisa ou outra, lembrou de alguma coisa. Então, eu acho que é o tipo de leitura que a gente ganha
muito conversando sobre ela, como todas as outras, né? Mas assim, enfim, eu fico me repetindo, Malu. Mas é aquela coisa, né, Guri? As histórias mudam. Muitas se repetem, mas de outra maneira, mas o ciclo é o mesmo, né? Aquela coisa, e eu acho que é isso, a mágica da arte, da literatura, e eu acho que a literatura é a melhor delas, assim, para isso, né? Para tudo, né? Eu sou da literatura, adoro as outras também, mas é aquela coisa de ensinar a pessoa no entretenimento, sabe? Sim. Porque isso aqui tá, a gente adora ler, anotar, e conversar, mas tu senta ali para ler um livro, facilmente tu vai te entreter bem com Dom Quixote, e a coisa tá entrando na tua cabeça e tá te educando de uma maneira que nem tu tá sentindo, sabe? Pra ti, tu tá só te se divertindo. E esse livro pode ser esse livro que tu vai estar só te se divertindo, não é aquela coisa assim, ai não, eu quero ler um livro de polícias, ele é difícil, mas é super recompensador. Aqui não tem o difícil, e tem o super recompensador. Sim, exatamente. Né? A gente gosta de esmiuçar e conversar e tal, mas os livros, eu acho que eles são muito mais para isso, assim, para o leitor comum pegar, ler e se engrandecer sem nem sentir isso, né? Sim, exatamente. É isso aí. É essa sensação que eu tô ficando, Malu. Então, assim... Por isso que o melhor hobby que existe é ler, né, Greta? Melhor. E ainda bem que a gente é desocupado o suficiente para conseguir ler. Maravilha, né? Que nós somos desocupados leitores. Isso. Que conseguimos ler assistindo o Don Quixote, vendo as figurinhas, vendo todos não, porque nunca vamos conseguir, mas todas as referências, que não são poucas. Falando nisso, eu comecei a assistir O Cativo, do Cervantes. Que é o Cativo da Netflix, que é uma parte da vida do Cervantes. Bem legal, gente, vale a pena. Eu não conseguia dormir, eu comecei a ler ontem e dormir, mas não é porque seja ruim filme, eu ando bem sonolenta, assim, graças a Deus tenho dormido bem. E até nem tenho ligado a TV no quarto, mas ontem eu resolvi, o Diego tá viajando, tô sozinha, daí eu vou ligar a TV um pouco, se eu dormir um pouquinho mais tarde também não vai fazer mal, eu fui pra cama cedo. Mas daí botei o Cervantes e dormi, botei o Cervantes não, o Enclausurado. A gente vai botar aqui o nome certo para vocês. Mas bem legal, e eu achei legal porque daí mostra como é que eram as coisas naquele tempo, né? Aquela coisa super bem feita, dos uniformes, das armaduras, etc. Sim. E principalmente a parte que eu peguei, ele ganha uma pena para escrever. Uma pena linda, porque um dos prisioneiros que era amigo dele, ele escrevia, era um padre, escrevia, e ele escreve uma coisa para o padre e diz, nossa, essa tua letra tá horrível, tu tem que ter um instrumento bom, aí dá uma pena linda para ele. Sim. Eu adorei. Ai, legal. Então tá, galera, até o próximo vídeo, mantenham-se aqui com a gente no canal, que essa leitura não tá bem diferente de outros vídeos que a gente vinha aqui, assim, mantenha-se porque vai valer a pena, né? Vai valer. E, continue na luta. Esse é fácil de se manter. Esse é fácil. E nossa próxima meta, né, mais ou menos ali, a gente pretende ler a terceira parte, que vai dos capítulos 15 ao 27. Tem bastante páginas aí, mas eu acho que a leitura não é pesada, então vamos nos preparar para o próximo vídeo com mais ou menos isso aqui de leitura, aqui na Excelência da Beleza, gente. Tá bom? Bem tranquilo, gurizada. Tranquilinho, né? Então tá bom. Até a próxima. Beijos, até o próximo.